Telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje, dizendo que o vereador de Fortaleza, Márcio Martins, respirou aliviado ontem após a decisão dos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral que acolheram o seu recurso contra a cassação do seu mandato por um dos juízes eleitorais de Fortaleza, sob a alegação de que ele, Márcio Martins, teria cometido abuso de poder econômico nas eleições de 2020. Segundo o entendimento do juiz, Márcio Martins distribuiu cestas básicas para duas entidades de filantropia na capital cearense: a Associação Pintando o Sete de Azul e a Associação dos Moradores e Amigos do Jardim América e adjacências, bem como distribuiu cestas cestas no bairro Jardim América por ocasião da pandemia. As condutas ocorreram, segundo a decisão judicial ontem reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral, nos meses de abril e maio de 2020. Não tiveram a mesma sorte de Márcio Martins alguns dos deputados estaduais, ou toda a bancada do PL. É o que vamos dizer que os deputados estaduais Carmelo Neto, Silvana Oliveira, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes, todos do PL, já estavam convencidos da cassação dos seus mandatos há cerca de aproximadamente 15 dias, quando começou o julgamento do processo em que eles figuravam como réus, e tiveram apenas ontem o convencimento de que realmente os seus mandatos estavam cassados. Alguns presenciaram o julgamento, como a deputada doutora Silvana. Agora, eles só guardam esperança na aprovação da PEC da anistia. É uma proposta de emenda à Constituição que está tramitando sorrateiramente na Câmara dos Deputados, isentando todos os partidos de crimes cometidos na eleição de 2022, na eleição do ano passado, quanto à cota de gênero, o motivo da cassação dos referidos mandatos. De fato, os deputados não devem guardar esperanças quanto à reversão de suas cassações com uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, para onde recorrerão assim que seja publicado o acórdão da decisão de ontem, pois a decisão da Corte Eleitoral cearense foi, no estrito limite da lei, correta. O partido não cumpriu a cota de gênero, então terá toda a sua votação para o legislativo que concorreu em situação irregular anulada. Só que, no nosso entendimento, como já relatamos aqui neste espaço, os legítimos candidatos nada deveriam sofrer
em relação a essa questão. Mesmo tendo sido, atenção, mesmo tendo sido omissos, os deputados que tiveram seus mandatos cassados e os supostos suplentes que teriam a perspectiva de assumir o mandato foram omissos. Por que foram omissos? Porque eles não participaram integralmente do processo de formação da chapa de candidatos a deputados estaduais. Deixaram isso a critério do partido, como, na verdade, vem sendo feito ao longo dos anos. Sempre as chapas são feitas pela direção do partido. É por isso que o partido, no nosso entender, deveria ser punido, não com a anulação dos votos dados a todos os seus candidatos, porque alguns deles tiveram apenas o pecado da omissão. É um pecado. Mas não poderíamos dizer que, dentre os pecados, é o mais sério, né? Mas a omissão é um pecado e todos deveríamos estar atentos, sobretudo os candidatos, para que os seus registros de candidaturas fossem feitos sem nenhuma dificuldade pela Justiça Eleitoral. O partido poderia ser punido como? Suspenso o fundo partidário, que é o dinheiro que ele recebe mensalmente durante o ano todo para custear todas as suas despesas. Suspende o fundo partidário. Defenestra o dirigente partidário ou os dirigentes partidários que fizeram a lista de candidatos. Defenestram esses políticos parcialmente em relação à condição de elegibilidade para uma disputa de mandato eletivo. Ele não pode ser impedido de ser candidato a vida inteira, mas ele podia ser impedido, se tornar inelegível durante pelo menos 8 anos, ao curso de 3 eleições, ou afastado definitivamente da vida partidária. Assim, os partidos seriam punidos e os dirigentes partidários seriam mais responsáveis no feitio da lista de candidatos da agremiação. Ontem, no início da noite, dos 4 deputados do PL, Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a deputada doutora Silvana, que, como já dissemos, assistiu presencialmente no plenário do TRE, a parte final do julgamento, que cassou o seu mandato e de outros 3 colegas, ela, então, postou um vídeo em suas redes sociais. Vamos ouvi-la. Ô, pessoal, eu estou acabando de sair aqui do julgamento, o resultado foi apertado contra nós, mas de 4-3, isso deixa nosso coração mais aliviado. A fundamentação do presidente do tribunal foi muito boa, onde ele explanou candidato por candidata que nos acusava, tirando qualquer merecimento, qualquer mérito nessas acusações. Então a gente sai desse julgamento mais animado, entendendo que foi só a primeira batalha aí dessa grande guerra que vamos travar aí para que a gente não venha a perder esse importante mandato. Continuamos firmes, vão orando por nós, que a batalha, a guerra só está começando. Ana faz aí um desabafo, porque
para uma boa parte dos cearenses, eleitores, o entendimento era de que eles, deputados, eram culpados, teriam feito alguma marmota para conseguir um mandato legislativo. E, na verdade, o que a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Eleitoral, através dos seus representantes, a culpa foi do partido que apresentou uma chapa e nela com candidaturas fictícias. Portanto, não foram eles, os deputados cassados, os responsáveis principais, mas nós insistimos em dizer que eles têm a culpa pela omissão. Todos os integrantes do partido devem participar da convenção que elabora a chapa de candidatos, tanto os candidatos a cargos majoritários quanto os candidatos a cargos proporcionais. Se eles tivessem participado presencialmente da convenção do partido, não há obrigação de participar, mas devem participar pelo interesse, primeiro, das suas próprias candidaturas e, segundo, da legalidade da chapa, questionando o nome de candidatas, de filiados ao partidos que não se conhece. Como essas pessoas serão candidatas se não há a mínima possibilidade de conseguir um número suficiente de votos? Aí poderia ter evitado esse transtorno que é realmente muito sério. Mas vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa, ainda tratando deste assunto. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos em principal manchete nesta quarta-feira que agressões a jornalistas marcam o encerramento da cúpula de presidentes sul-americanos. O tumulto foi maior no momento da passagem do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quando os profissionais foram agredidos por agentes da equipe de segurança. Délis Ortiz, da TV Globo, foi uma das pessoas agredidas. Também temos em destaque que Augusto Aras propõe regras para as eleições de cargo de Procurador-Geral da Justiça. A proposta dele estabelece uma quarentena de no mínimo 180 dias para o candidato que estiver ocupando o cargo nos órgãos de administração superior do Ministério Público, a função de confiança ou posto de presidente ou vice da associação de classe. Também temos em destaque que a posse no Tribunal Superior Eleitoral dos novos ministros da classe jurista, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Floriano de Azevedo, de 54 anos, tem uma carreira de 3 décadas na área acadêmica e na advocacia. Na área eleitoral, tem atuação especialmente em matérias envolvendo a aplicação da lei da ficha limpa. Já André Ramos é professor titular de 2 cadeiras na USP e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. E também Lula esclarece que a cúpula sul-americana não foi um encontro entre amigos. Questionado sobre as divergências entre os comandantes durante uma entrevista coletiva após a cúpula, ele ressaltou a pluralidade do encontro. O fato do cidadão ter o direito de falar mal e de discordar é tudo que me interessa, respondeu o presidente. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos a principal manchete sobre tensão no Planalto. O presidente convoca reunião de emergência para discutir risco de derrota em MP dos ministérios.
O governo identificou o risco real do texto que vence amanhã não ser votado no Congresso. Consequência seria voltar, a partir de sexta-feira, a mesma formatação da esplanada da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que a Petrobras nomeia executivo que teve bens bloqueados por Bazadena. E também temos em principal manchete que o desemprego fica 8,5% em abril, a menor taxa desde 2015. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre falas do presidente Lula para bolha, confundem centro e agradam a esquerda. E também temos em manchete sobre indústria que o carro popular, o incentivo para montadoras será breve e visa manter empregos, de acordo com o secretário Wallace Moreira Lima. Bom, e a Câmara dos Deputados ontem começou a votar o tal marco temporal, o da definição de terras indígenas, questão que vem sendo tratada pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, no início de votação, a Câmara dos Deputados, os deputados impuseram ao governo Lula mais uma grande derrota, motivo de destaque no noticiário nacional, que aponta as várias derrotas políticas de Lula nos seus primeiros 5 meses de mandato. Uma das matérias sobre esse assunto está na capa do site do Estadão. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que a aprovação na Câmara da PL 490/2007, que define a data de promulgação da Constituição de 1988 para a demarcação de terras indígenas, soma-se a um cenário de derrotas sucessivas impostas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional. A votação do chamado PL do marco temporal nesta última terça-feira teve a adesão de 283 deputados, 98 deles filiados a partidos com assentos na esplanada dos ministérios. Como mostrou o Estadão, nunca um governo enfrentou tantas comissões parlamentares de inquérito em tão pouco tempo de gestão. Em 5 meses foram abertas as CPIs do MST, do 8 de janeiro, das Americanas e das apostas de futebol. Deputados de oposição ainda se articulam pela CPI do abuso de autoridade, motivada na cassação do deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, ex-procurador da Lava Jato. Uma das formas pelas quais o governo tem tentado lidar com a desarticulação no Congresso é formar uma base no judiciário e não no legislativo, como mostrou a coluna do Estadão. A própria indicação do advogado Cristiano Zanin, que defendeu o petista na Lava Jato para a vaga com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski no Supremo, tem sido costurada buscando o aval de membros do Judiciário. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Bom, voltando a falar no processo de cassação dos mandatos de 4 deputados estaduais, toda a bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa, que foram os deputados Carmelo Neto, Silvano Oliveira, Marta Gonçalves e Alcides Fernandes, nós temos manifestações de encerramento da votação ditada pelo ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, até ontem, ele foi presidente, o desembargador Inácio Cortez, e uma rápida observação do desembargador
Raimundo Nonato Silva Santos, que foi o relator do processo. Mas antes de ouvi-los, nós podemos registrar que está na tribuna da Assembleia agora, falando sobre sua cassação, a deputada doutora Silvana. Vamos ouvir os dois desembargadores. Certeza acerca da efetiva intenção do partido de fraudar a cota de gênero faz prevalecer o postulado indúbio pro sufrágio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser prioriamente tutelado pela Justiça Eleitoral. TSE, RESP 0600 866 25 2020 62 484, São José, Santa Catarina, relator o ministro Mauro Campbell Marques, data do julgamento 12/5/2022, data da publicação TJE, Diário da Justiça Eletrônica, tomo 94. Por isso, em face do insuficiente acervo probatório, o indeferimento das ações apresentadas é medida que se impõe. Diante do exposto, em consonância com a relatoria, eu voto pela improcedência integral da AIME e das AIS apresentadas por ausência de conteúdo probatório, contundente e robusto, que justifica o entendimento de que o Partido Liberal do Ceará agiu em fraude à cota do gênero para o cargo de deputado estadual no pleito de 2022. É como voto, senhores. Eu queria só fazer uma colocação e nada mais. Parece-me que hoje a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, ela conta com a participação de 9 mulheres. E, a despeito de se defender essa cota de gênero, que, ao meu ver, como o senhor também chegou a essa conclusão, não foi robustamente comprovada, deram um tiro no pé. De 9 mulheres, tiraram, se tudo correr do jeito que está, vão tirar 2 mulheres e vão colocar 2 homens. E aí as mulheres vão perder, na representatividade da Assembleia Legislativa, 23%. Ao invés de 9 mulheres, ficaram 7. Eu não entendi, não. Bom, o desembargador Raimundo Nonato deveria ter entendido, porque a lei é clara e ele é uma das autoridades que tem a obrigação de interpretar bem a lei. Esse argumento de que a Assembleia perde ou ganha 2 mulheres é um argumento pueril. A lei é feita para mulheres e homens. Nós estamos vivendo numa sociedade em que defendemos a igualdade plena. A igualdade plena. Então, não se justifica o argumento de que não devemos caçar os deputados porque vamos tirar 2 mulheres da representação da Assembleia, uma representação que já é pequena, ínfima. Isso não é o argumento. O argumento deveria ser o de punir o partido. Por que o TRE não puniu o presidente do partido? A lei não permite, a lei só manda que se anule a votação para que os eleitos venham a perder os seus mandatos. Argumento pueril não deve ser explorado por a autoridade do judiciário. Vamos ouvir rapidamente a parte final do discurso da deputada doutora Silvana, agora no plenário da Assembleia. Nada me deu, e eu tirei mais de 32 mil votos. E o Jaziel, o partido, nada deu, e o PMDB na época, e ele tirou mais de 51 mil votos. Nós tivemos que chamar um contador pedindo, por favor e pelo amor de Deus, que ele prestasse conta que o Jaziel não tinha gasto nada, porque não tinha recebido, mas tinha tirado 51 mil votos. Agora é para virar profissão? Se candidatar? Você não tem que mostrar que tem cacife eleitoral? Pois eu digo ao Estado do Ceará. Estamos chegando ao final do nosso programa e, provavelmente, outros candidatos, outros deputados que tiveram seus mandatos cassados poderão utilizar a tribuna da Assembleia e nós registraremos oportunamente. Obrigado pela audiência e amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta neste horário. Letícia. Eu faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Até amanhã.